Vamos lá então para mais um conteúdo aqui do canal. Se você está chegando agora nesse canal, você saberá tudo o que você precisa conhecer para se tornar um gestor de software de 6 dígitos altamente produtivo. Meu nome é Agostinho Risso e eu trabalho aí com transformação tecnológica nas empresas, gerando resultados através de projetos de software há mais de 8 anos e é sempre uma satisfação muito grande ajudar você aqui com esse conteúdo que faz parte do quadro Lições do Gestão Híbrida de Software. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é muito importante, que é a inteligência emocional para gestores de projetos de software. Os projetos de software, eles são especialmente diferentes porque demandam ali muita resiliência, né? Tem muita mudança, são ambientes complexos, voláteis, o negócio muda, as pessoas mudam, as prioridades mudam, a tecnologia muda, a capacidade das pessoas fazerem as coisas mudam, porque eventualmente o desenvolvedor acha que pode fazer algo, aí depois ele se arrisca naquela construção e ele vê que não é daquela forma, então você precisa sim ter muita inteligência emocional e eu me sinto, digamos assim, com bastante bagagem para agregar com vocês nesse assunto, tanto pela minha vivência quanto até pelos conteúdos de referência que eu tenho lido que podem ajudar muito você. Eu agradeço ali o Sidney que fez uma pergunta no Instagram, inclusive, que eu estava preparando aqui antes de gravar esse conteúdo para vocês. Eu gravo no Instagram e deixo ali para as pessoas participarem, porque você ter a bagagem da experiência é uma coisa, que é o meu caso. Agora você ter a bagagem teórica aplicada à experiência, aplicada na vida, que você ganha experiência e você consegue gerar resultado para ajudar as pessoas, é outra e é certamente muito mais valiosa e é um próximo passo natural. Então eu espero mesmo que você, a partir desse vídeo, já aplique na sua vida e gere resultados, tá? Então se você gostar desse conteúdo, deixa o like, por favor. É muito importante o seu like para deixar ele mais relevante e para mostrar para nós, olha, esse conteúdo tá ajudando, tá agregando e isso motiva muito, fortalece muito aqui o trabalho, tá bom? Para a gente começar abordando esse tema, é importante entender o seguinte: primeiro passo, o que é inteligência? Porque a gente vai falar sobre inteligência emocional, mas é um termo, assim, que algumas pessoas não conhecem com muita profundidade, né? Assim, existe muito conhecimento relativamente raso sobre esse assunto. Então, inteligência basicamente é um alto nível de conhecimento sobre algo, tá? E as pessoas confundem o que é inteligência com o que é competência, tá? Então, a inteligência é apenas parte da competência. A competência ela é formada por conhecimento, habilidade e atitude. Eu sempre que eu tenho a oportunidade falo isso e é muito importante você distinguir a diferença entre essas duas coisas. Ter conhecimento, por exemplo, sobre inteligência emocional, que é o que você vai ter assistindo esse vídeo, seja aqui pelo YouTube ou pelo Instagram, é uma coisa. Ah, ok, agora eu sei o que é inteligência emocional, sei como aplicar, técnicas para melhorar, etc. Agora, a habilidade é você conseguir pegar esse conhecimento, colocar no campo de batalha e gerar resultado com isso. E a atitude é você querer continuamente aplicar isso. Entende que são coisas diferentes, são, como que eu posso dizer, complementares umas às outras e você praticamente não consegue ter uma sem a outra, né? Então, como que você vai ter habilidade para melhorar a sua capacidade emocional para lidar com os desafios dos projetos de software que são inerentes a esse tipo de trabalho, se você não tem conhecimento? E adianta você ter conhecimento e habilidade se você não querer aplicar isso? Não adianta também, que é justamente a atitude. Então, não confundam uma coisa com a outra, tá? E o que é emoção? Então, pô, você precisa saber isso até para você conseguir se conhecer um pouco melhor, né? Porque a emoção é basicamente um estado físico do seu organismo que gera pensamentos, sentimentos e ações que são boas ou ruins, dependendo da sua natureza. Então, perceba, a emoção não é simplesmente uma coisa que está aqui na sua cabeça, entendeu? Ah, eu tenho um pensamento, isso é uma emoção? Não, é um estado físico. Você está bem, você está mal. Hoje em dia está cada vez mais em alta aí, né? Mais em voga as doenças psicossomáticas que são relacionadas sim a estados emocionais, tá? Então, preste muita atenção nisso. Emoção é um estado físico que gera pensamentos e sentimentos. É claro, o que vem primeiro? Vem o estado físico e aí você tem pensamentos, ou o pensamento que gera o estado físico? Não existe uma regra, mas se você está em um projeto de software desafiador, você está num contexto de negócios desafiador, a tendência é que você tenha pensamentos que vão te gerar, por exemplo, batedeira, suador, frio, enfim, dependendo do que acontecer com você ali, você vai ter uma condição física diferente. Então, sim, gera uma consequência física que você precisa estar de olho, tá? Então, uma vez que você sabe o que é inteligência, você sabe o que é emoção, você pode presumir que
inteligência emocional é basicamente você ter capacidade de conhecer as suas emoções para usar elas a seu favor, né? Para usar essas emoções a seu favor. Existem várias definições, inclusive no livro que eu recomendei ali para o Sidney, que está ao vivo aqui no Instagram acompanhando, existem várias definições que o próprio autor lá, o Anthony Mercino, no livro Inteligência Emocional para gerente de projeto, fala. Essas referências são de pessoas que publicaram conteúdo sobre isso antes, né? Então, eu gosto ali, a partir das referências que eu tive, e até mesmo da minha experiência, dizer que inteligência emocional é isso. É o seu conhecimento sobre as suas emoções, os seus pensamentos e a sua capacidade de moldar eles, de aplicar técnicas que vão deixando eles conforme os seus objetivos, tá bom? Então, para você entender como você pode aplicar a inteligência emocional para evoluir na sua carreira, para você se tornar, por exemplo, um gestor de software de 6 dígitos altamente produtivo, é importante você entender primeiro o que é evolução na carreira, tá? Então, evolução na carreira não é simplesmente, eu tô ganhando mais dinheiro. Isso também é um sinônimo, mas não é apenas isso, tá? Então, quando você aumenta o valor dos aprendizados por dia, ou seja, você todos os dias tem cada vez mais aprendizados de alto valor, né? Você está conhecendo coisas novas, você está evoluindo na carreira. Quando você aumenta a complexidade dos problemas que você resolve, você também está evoluindo na sua carreira necessariamente. E o terceiro ponto é quando o impacto gerado no negócio e sociedade aumenta também. O seu trabalho está cada vez mais aumentando o impacto no negócio e na sociedade e você está sendo cada vez mais impactado por isso. Então, certamente também você está evoluindo na carreira e aí tudo acaba tendo como consequência a remuneração. Então perceba, eu estou estagnado aqui, não aumento meu salário, não consigo mais fazer minha empresa faturar. O que está acontecendo? Você não está evoluindo. Mas o dinheiro ali no final é só uma consequência dessas outras coisas. Valor dos aprendizados, complexidade dos problemas que você resolve, impacto gerado no negócio, na sociedade, em você. Isso é evoluir na carreira. E agora eu acredito que a partir desse conhecimento você já consegue presumir ali como que a inteligência emocional tem uma contribuição direta para você conseguir passar por isso. Principalmente porque é comum quando você, especialmente fazendo projetos de software ou eventualmente lidando com um problema de negócio ali complexo, você fica desanimado, né? Você fica, eu não sei se eu consigo resolver isso, o problema é muito grande, eu não consigo me imaginar tendo capacidade de resolver o problema, eu não consigo ter pessoas ao meu redor com a capacidade de resolver esse problema, então eu vou ficar o quê? Triste, desanimado. Você não consegue pensar que existe uma habilidade para mudar essa característica mental, essa característica emocional, e você usar essas habilidades para que esse estado de consciência, esse estado emocional, esse estado de pensamentos mude, é algo que vai ter um impacto direto na sua capacidade de evoluir na sua carreira. Porque se você não está resolvendo problemas cada vez mais complexos, significa que a sua carreira está indo para o buraco ou ela está estagnada, provavelmente. Tá? Então isso é natural, o mercado vai puxando você conforme você vai tendo mais capacidade de resolver problemas complexos, tá bom? E as pessoas confundem o que significa evoluir na carreira com ganhar dinheiro. Sim, certamente confundem, né? Então, como vocês viram antes, ganhar mais dinheiro é apenas parte do processo. Se você não está aprendendo coisas novas, você não vai ganhar mais dinheiro. Isso é uma coisa assim, natural. E aí acontece o seguinte, as pessoas têm pressa, né? Então, quando você vai crescendo na carreira, quando você, por exemplo, é estagiário, você consegue crescer muito mais rápido. Quando você chega a um nível maior, aí para você crescer, você precisa de mais paciência e mais trabalho duro em alguma coisa para que você cresça. Mas não é só trabalhar duro, né? Trabalhar mais horas. Não, pelo contrário, é trabalhar de forma cada vez mais inteligente. Então, por isso que, por exemplo, o conhecimento da inteligência que vai ser necessária para você dominar suas emoções é tão importante para isso. É tão importante você dominar suas emoções para você ter estados de pensamento que permitem você ir atrás de conhecimentos que vão ajudar você a resolver problemas cada vez mais complexos, tá? Fundamental você ficar de olho nisso, senão na primeira adversidade ali que você encontrar, a chance de você já querer desistir, de você achar que você não é capaz e assim por diante, é muito grande, mas isso também não significa você, ser aquela pessoa extremamente corajosa da forma ruim. Porque recentemente eu vi de um professor de yoga, é o Diego Curi, se eu não me engano. Ele diz que tão importante quanto você ter coragem para enfrentar um novo desafio, é importante você ter coragem para dizer, não, eu ainda não sou capaz.
tá? Então, é importante ter a coragem equilibrada, tá? Então, a sua inteligência emocional vai permitir você ter clareza de pensamento para se lançar nos desafios que você tem potencial de resolver, porque esses sim vão alavancar a sua carreira, especialmente a sua carreira em tecnologia, entendendo que carreira em tecnologia não é carreira de desenvolvedor, carreira de gerente de projeto, é carreira de qualquer empresa que trabalha em operações que dependem massivamente de tecnologia para gerarem resultados e sustentarem esses resultados. Partindo para a parte agora de benefício, uma vez que a gente fechou aqui o contexto, né, desse assunto, por que será que a inteligência emocional é importante? Quem está ao vivo aí no Instagram, fala aí para mim se você acha que é e por quê, tá? Eu vou dar um tempo para você pensar, mas as pessoas não pensam sobre isso, né? Então, para você ter ideia, no começo do livro que eu estava recomendando ali pro Sidney, que estava no começo da live, né? O começo desse livro ele fala assim, uma situação perigosa. Por quê? Porque o Anthony Mercino, que é o autor do livro, ele estava comentando que ele estava numa sessão de terapia, ele era gerente de projetos, né, de empresas lá de grande porte dos Estados Unidos, acho que de Chicago, e o psicólogo dele perguntou, olha, você tem noção do quão perigoso é você não conhecer as suas emoções? E ele não tinha pensado sobre isso. Por quê? Porque normalmente as pessoas simplesmente reagem às emoções. Elas não passam um período do dia ali avaliando o que está na mente delas, o estado físico derivado desses pensamentos e avaliam ali a capacidade delas de transformar aquilo, entendeu? Então, a inteligência emocional é muito importante por 3 principais motivos que eu selecionei aqui para vocês. O primeiro é a saúde dos pensamentos e sentimentos. Então, poxa, se você tem saúde em pensamentos e sentimentos, entenda a saúde como pensamentos e sentimentos bons. Você vai ter mais saúde física. Sim, a sua imunidade vai ficar melhor. Você vai ter melhor performance, né, físicas. Pô, hoje a gente sabe que isso é muito importante. Então, ter saúde nos pensamentos e nos sentimentos vai te dar saúde física. Sim, isso é uma coisa praticamente unânime em qualquer profissional da área de saúde, tá? E até mesmo na sua vida, né? Você já não ficou gripado depois de ter passado por um problema emocional? Eu já fiquei algumas vezes e acho que se eu não tomar cuidado com isso, eu ainda corro risco de ficar, mas poucas pessoas fazem essa conexão direta que existe e é muito verdadeira e importante. O segundo motivo é a saúde física vai gerar o quê para você? Performance no trabalho e na vida. Então a gente sabe que se a gente está bem fisicamente, a gente consegue entregar melhores resultados no nosso trabalho, na nossa vida pessoal, a gente consegue comparecer melhor também, se você tem esposa, marido, se você tem filhos, se você tem seu pai, sua mãe, seus amigos. Você ter performance nessa vida fora do trabalho, que na verdade é tudo a mesma vida, mas hoje está cada vez mais evidente a necessidade das pessoas terem uma performance nesse tipo de vida também, você precisa de saúde física para isso. Sem isso, você não consegue. Então, tudo parte do seu estado emocional, tá? E o terceiro ponto é, performance no trabalho e vida é o que você precisa para crescer e se tornar, por exemplo, um gestor de software de serviços altamente produtivo. Você precisa disso. Performance na vida e no trabalho. Se você não performar nesses dois, digamos na vida de forma geral, agrupando essas duas coisas, você não vai conseguir alcançar seus objetivos. Então, por isso que inteligência emocional é importante. É você não simplesmente reagir aos pensamentos que você consegue criar derivados das circunstâncias, tá bom? O segundo ponto aqui relacionado aos benefícios desse assunto é quais as vantagens de usar mentores especialistas em inteligência emocional. Aí já é uma coisa assim que eu acredito que tá cada vez mais evidente a necessidade de você ter mentores nesses assuntos, mas poucas pessoas ainda de fato têm aquele desprendimento, né, do próprio julgamento para falar bem assim, olha, eu vou me colocar ali à disposição de um mentor, de uma pessoa que sabe algum tipo de método, que pode me ajudar de forma técnica ou de forma genérica, mas específica sobre emoções, sobre pensamentos. Então, o primeiro passo o primeiro motivo, digamos assim, para você usar mentores especialistas é o seguinte: as causas são parecidas. As causas são parecidas. Então, o mentor técnico, ele vai saber basicamente o que está girando as determinadas causas ali que vão fazer a sua inteligência emocional colapsar. E o mentor mais genérico, entenda-se, genérico no assunto específico que você trabalha, mas ele é especialista em
gestão das emoções. Vamos tentar simplificar essa característica do mentor, né? Vamos pegar, por exemplo, um especialista em alguma área que você atua, seja um desenvolvedor, um gestor de área de negócio, gestor de projetos ou de área de negócio, ele vai poder ajudar você sim nas suas emoções. Mas um profissional, um psicólogo, ele vai ter uma capacidade para atuar especificamente nisso. Porque se, por exemplo, você tem um medo de não conseguir gerenciar, por exemplo, um mega projeto, você precisa de método para isso. Mega projetos tem um método. Por exemplo, vai pegar a FEL ali, né? Que você vai fazer um business case robusto, vai submeter a aprovação para a empresa, vai conectar com a estratégia. Só de você saber esse método, você já vai ter menos medo. Mas, eventualmente, não é só conhecimento técnico que você precisa. Você precisa de um terapeuta mesmo, uma pessoa que vai ali aplicar algum tipo de abordagem de psicoterapia para reduzir o medo em você, entendeu? Então, as causas são parecidas. De quê? De medo, de raiva, de orgulho e de desarmonização do ego, tá? Então, se as causas são parecidas, as soluções também são parecidas. Então, o mentor especialista, ele já resolveu problemas similares diversas vezes e tem mais condições de te ajudar, olha só. Então, existe um especialista em inteligência emocional e um especialista na área, né, que certamente precisa de inteligência emocional para atuar. Então, você usar um mentor é muito importante para você constantemente se desenvolver na sua capacidade de identificar as emoções e mudar elas. Mas é claro, não está tudo no âmbito emocional. Às vezes as coisas estão no âmbito técnico mesmo. Então você precisa de livros, de cursos, de mentores, de vídeos no YouTube, enfim. Hoje, né, graças a Deus, existe muita fonte de conhecimento que pode te ajudar tanto em habilidades mais técnicas quanto habilidades, digamos assim, menos técnicas que podem agregar muito na sua evolução profissional. Então, uma vez que você sabe isso, a importância de você recorrer a mentores, de você recorrer a fontes de conhecimento diversas, por onde você pode começar a melhorar esse domínio, né? O desenvolvimento da sua inteligência emocional. O primeiro passo é você mapear o domínio. Então, o que é mapear o domínio? Olha, eu preciso desenvolver o que especificamente? Em quais momentos eu tô pior? Em quais momentos eu tô melhor? Em quais momentos eu preciso de mais conhecimento que vai me ajudar a lidar com determinadas situações? Poxa, será que é na daily do projeto? Será que é na reunião de metas? Ou será que é quando eu eventualmente preciso dar um feedback específico a uma determinada pessoa? Entendeu? Em que momentos você precisa dominar melhor essas emoções? Mapeie isso na sua vida. Ou eventualmente em casa, quando você chega e reflete como foi seu dia. Às vezes é aquela famosa síndrome do fantástico, né? Que você, poxa, no domingo à noite ali, fica pensando como vai ser a segunda e já fica mal, entende? Então, perceba em que momentos você precisa melhor o domínio das suas emoções e a partir disso pense em formas específicas de transformar isso. Então, é uma dificuldade que você precisa aprofundar, então você precisa aprofundar nessa dificuldade emocional, digamos assim, então vá lá e faça isso, né? Provavelmente um psicoterapeuta vai ter um potencial para te ajudar muito maior. Ah, não, é uma coisa mais técnica, um desafio técnico de software, um desafio técnico de método de gestão, vá atrás disso, entendeu? Então, uma vez que você mapeia as principais lacunas, aí é hora de você usar um passo a passo, né, para melhorar a sua inteligência emocional. Então, eu trouxe aqui um passo a passo que eu acho que pode ajudar muito vocês. Vamos lá, a primeira coisa é ter metas claras, tá? Então, esse passo anterior, que é para onde começar, que é você mapear quais momentos do seu dia, sejam momentos do dia que ainda vão se repetir ou momentos do dia que já passaram, é muito importante para você. Poxa, será que o passado vai representar o futuro, né? Você, eventualmente, quando for dar um feedback novamente para aquela pessoa, você vai ter aquele determinado problema, né? Então, pode ser que sim. Então, já é um primeiro passo. Mas as metas claras, elas estão relacionadas a objetivos que você ainda não alcançou. Uma coisa é você lidar com o passado, a outra coisa é você criar agora um plano para transformar o futuro, entendeu? Então, tenha metas claras do que você quer alcançar no âmbito profissional e no âmbito pessoal, tá? Então, veja ali que quanto mais você domina alguma coisa, mais você sobe, mais você quer aprender, tá? Então, quanto mais você se desenvolve em determinada área,
e você gosta desse tipo de desenvolvimento, então a tendência é que aquilo faça sentido para você. Aquilo provavelmente vai levar você para um próximo patamar, entendeu? Então, o meu caso, por exemplo, eu já precisei entender de gestão de projetos, já precisei entender de gestão de processos, de gestão financeira, mas como todos os projetos que eu fiz, eu trabalhei com gestão de software, eu tive uma meta clara. Eu falei assim, olha, eu tenho muita dificuldade emocional nos projetos de software, nos projetos de transformação tecnológica e, poxa, tenho muita dificuldade também de tocar minha empresa. É desafiador ser empreendedor, não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo seria. Então, poxa, eu coloquei metas claras em vou me desenvolver em habilidade de gestão de projetos, mas também vou fazer psicoterapia ali para lidar com essa situação de ser empreendedor e depois de ser executivo, entendeu? Então, eu queria ser um bom executivo, queria ser um bom gerente de projetos, quero ser um bom empreendedor, quero continuar sendo bom nessas coisas, então eu tenho essas metas claras e entendo o seguinte, quanto mais eu vou dominando isso, mais eu vou tendo vontade de aprender, mais eu vou me desenvolvendo nisso, né? Então, quanto mais você sobe, mais você vê que ela contribuiu para o sucesso. O que é? Quanto mais você sobe, mais você vê que ela contribuiu. Esse seu domínio emocional, entendeu? Quanto mais você sobe o seu domínio emocional e quanto mais você sobe nessa sua capacidade de dominar suas emoções para alcançar suas metas, mais você vê que isso tem uma contribuição clara, uma contribuição direta com a sua performance. Não adiantaria eu ter estudado gestão de projetos, não adiantaria eu ter feito psicoterapia, mas não adiantaria, na verdade, eu ter estudado gestão de projetos, não adiantaria eu ter estudado gestão de processos se eu não tivesse feito psicoterapia para, por exemplo, lidar com as emoções que derivam justamente desse processo de adquirir conhecimento, aplicar e se melhorar, entendeu? Então é isso, você precisa mapear as áreas técnicas? Sim, mas quando você estudar e aplicar, o que acontece quando o cara é iniciante? Ele estuda algo e aplica e já se dá bem? Não, a maioria das vezes você vai errar. E lidar com esse erro, lidar com esse problema derivado de você adquirir um conhecimento e aplicar e se ver mal é difícil, é desafiador. Não tem como falar que qualquer pessoa lida bem com isso, entendeu? Então, esses dias, por exemplo, eu estava conversando com um aluno meu do Gestão Embedded de Software. Ele falou o seguinte. Ele falou, olha, as pessoas, elas comumente em tecnologia não trabalham necessariamente com inovação, por quê? Porque eles ficam ali restritos às áreas que eles já conhecem, entendeu? Então assim, olha, eu conheço determinada tecnologia, eu conheço criar determinado tipo de software, criar determinado tipo de transformação tecnológica, então eu não preciso ficar inovando, fazendo coisas novas, entendeu? Eu vou ficar aqui no que eu tenho segurança de que eu vou conseguir fazer e tá tudo bem. O que isso acontece? Uma estagnação. Eventualmente aquela tecnologia vai ficar obsoleta, eventualmente aquele processo ali de desenvolvimento do software não vai mais fazer sentido, aquele método de gestão de projetos vai ficar para trás, como ficou para trás em 2001 as abordagens tradicionais, como ficou para trás, na minha visão pelo menos, e na de vários expoentes da gestão ágil, a gestão ágil em 2020, quando foi publicado o manifesto da gestão híbrida. Então, se você não se desenvolver, vão buscar sempre coisas novas, sabendo que você vai buscar essa coisa nova, vai aplicar e vai dar errado, mas você vai ter que lidar com as emoções desse erro, você vai estagnar. Você não vai se tornar um gestor de software de 6 dígitos altamente produtivo. Porque você, para ganhar mais dinheiro, por exemplo, você precisa gerar muito mais valor do que você está ganhando. E para você ser produtivo, você precisa gerar mais resultado. E mais resultado não é fazer mais coisas, é gerar mais impacto com menos esforço. E para você fazer isso, só existe um caminho: aprendizado e desenvolvimento de competências. Só que é um caminho doloroso. Você vai aprender, vai buscar o conhecimento, vai aplicar, vai dar errado. E é como você vai lidar com as emoções. Então perceba, quanto mais você sobe no domínio emocional, mais você tem capacidade de buscar conhecimentos novos, aplicar e, apesar do erro, apesar da frustração, você ficar mais forte, você ficar mais resiliente, tá? Então, uma coisa importante também, você perceber que... Então o primeiro passo é isso, é ter metas claras relacionadas a desenvolvimento técnico e desenvolvimento emocional. E aí saber que esse processo de você buscar o desenvolvimento é dolorido, mas é o que vai te levar para o próximo passo. Segundo passo é se perceber. Mapeando o estado emocional, então perceba, ok, tem metas claras, começou essa jornada de desenvolvimento. Agora você precisa mapear o seu estado emocional. Como você está? Você para refletir sobre o que está na sua cabeça. Eu, por muito tempo, fiquei
até, digamos assim, viciado mesmo, entendeu? Em YouTube, em Instagram. Eu ficava assistindo, assim, conteúdo a todo momento, achando que se eu tava, por exemplo, cozinhando e não tava vendo um vídeo do YouTube, eu tava perdendo tempo. Se eu tava comendo e não tava assistindo algum vídeo, eu tava perdendo tempo. Eu ainda sou um pouco assim, mas eu já melhorei bastante, tá? Hoje eu aprecio mais o silêncio, olhar para o que tá nas minhas emoções, na minha mente. Antes eu ia pro carro, eu entrava no carro, a primeira coisa que eu já fazia era ligar o som. Hoje em dia eu não penso mais assim. Poxa, deixa eu me dar um tempo para ver o que tá aqui dentro da minha cabeça. Tá? Isso é muito importante. Mapeia o seu estado emocional. Segundo ponto, medita e faz práticas de descoberta. Eu, por exemplo, gosto muito de fazer os asanas, né, que são as posições ali do yoga. Gosto também de fazer meditação. Gosto de estudar sobre isso, né? Tanto o Yoga Sutra do Patanjali, quanto o conteúdo espírita. Eu sou espírita de berço, né, digamos assim. Gosto de fazer esportes, gosto de fazer tênis, musculação, enfim. Faça práticas que você descobre as suas emoções. Eu, por exemplo, gosto muito do tênis porque se você tá jogando tênis ali, você tá com as suas emoções abaladas, digamos assim, você não consegue acertar a bolinha. Você não vai conseguir fazer jogadas boas, entendeu? Porque você precisa controlar a sua mente. Eu gosto também do yoga, por exemplo, dos asanas do yoga, porque se eu tô fazendo uma posição ali e eu tô com o meu estado emocional abalado, eu não vou conseguir estabilizar, entendeu? Porque eu não vou conseguir estar presente ali. Então é muito importante você estar presente para o que tá dentro das suas emoções. Então, tenha metas claras, se perceba, esteja presente meditando, fazendo práticas de esporte que vão te conectar com você mesmo. E o terceiro ponto, que é super importante para você continuar se desenvolvendo, é buscar fontes de conhecimento. Então existem diversas fontes de conhecimento. A principal, inclusive que está nesse livro que eu recomendei, que é o Inteligência Emocional para Gerente de Projeto, é conversas. Sim, você conversar com pessoas sobre como elas lidaram com determinados assuntos, entendeu? Ó, conversei com uma pessoa que teve determinada dificuldade e ela teve uma postura de determinada forma, entendeu? Conversas você vai desenvolvendo, sim, a sua habilidade emocional. Segundo ponto, revistas e periódicos. Eventualmente existem jornais online, né, especialmente hoje, revistas que saem sobre esse assunto, então podem ajudar você. Livros, eu dei a recomendação, por exemplo, do livro do Anthony Mercino, mas existem vários livros sobre inteligência emocional que podem te ajudar. É só você pesquisar no Google, você entrar numa livraria, vai ter ali diversos best-sellers, inclusive, né? Aulas, então, poxa, isso aqui é uma aula de aproximadamente 30 minutos que pode te ajudar com isso. Existem aulas em vários outros locais aí na internet, é um lugar muito amplo, né, para você pesquisar. E depois blogs e sites. Tá? Então, busque fonte de conhecimento, porque uma coisa é isso aqui que eu tô fazendo com você. Eu estruturei um roteiro sobre inteligência emocional, tô passando aqui para você, é um conteúdo, digamos assim, teórico. É um conteúdo teórico e prático, porque ele tem um embasamento teórico, mas ele também tem muito uma bagagem prática do que eu vivi no meu dia a dia, do que eu vivi nos projetos de software que eu antes era, digamos assim, estagiário, depois me tornei desenvolvedor, depois gerente de projeto e depois diretor de projeto de software. Eu ainda tenho bagagem relacionada à teoria e à prática que eu estudei e apliquei e ainda aplico no meu dia a dia. Só que uma coisa é você, beleza, pegou o conteúdo do vídeo aqui, vai aplicar na prática. A outra coisa é você criar o seu próprio conteúdo, entendeu? O seu próprio conhecimento baseado no quê? Você lê um livro, viu o vídeo, aí você vai aplicar. Aí esse conhecimento ele vai se moldar na sua cabeça de forma diferente. Então, sim, busque fontes de conhecimento, não para que você aplique exatamente daquela forma, porque aquela forma que está sendo passada ali já é uma forma derivada da aplicação, entendeu? Da aplicação daquele autor, daquela referência específica. Busque para que você construa o seu conhecimento, tá? E aí você vai ter uma capacidade de ter inteligência e de usar a sua inteligência emocional inédita, só sua, exclusiva e única, que funciona para você, tá bom? E o quarto ponto para você melhorar a sua inteligência emocional é você aplicar ela no seu dia a dia. Então não adianta nada você, poxa, tem metas claras de conhecimento técnico, que vai melhorar a sua inteligência emocional, porque se você aplicar e vai ficar bem com aquilo, mas você vai aplicar e também vai errar, e você precisa aí retroalimentar, digamos assim, essa esteira de aquisição de conhecimento para que você fique bem, apesar dos desafios relacionados a alcançar suas metas.
Depois você vai mapear constantemente o seu estado emocional, fazendo as práticas que eu recomendei ali. E depois buscar fontes de conhecimento. Se você faz todo esse processo, mas não busca aplicar constantemente no dia a dia, você não vai ter a evolução necessária para se tornar um gestor de software de 6 dígitos altamente produtivo. Então, se você fizer esses 4 passos, eu tenho certeza que você vai se melhorar muito a sua capacidade de alavancar a sua carreira e gerar mais prosperidade das empresas. Certamente vai ser muito maior. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo novamente. Se você gostou, dê o like, é muito importante, fortalece muito aqui o canal. E não esqueça de se inscrever e acompanhar. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.